Bem, o que nós estamos vivendo hoje não é uma disputa direita e esquerda no Brasil, não. É uma disputa entre os globalistas sem fronteiras e os nacionalistas. Então essa que é a disputa. E aí nós vamos trazer aqui a questão dos kits pretos, porque os kits pretos é a força especial do Exército Brasileiro. São umas forças, é a parte mais eficaz, mais assim, de defesa nacional, sabe? É a top de linha das nossas forças de segurança, é a defesa nacional. Então, quando um país vê a sua defesa nacional sendo atacada, né, isso pode comprometer a soberania do país, né, e comprometendo a defesa, fragiliza nossas fronteiras e faz com que nosso povo, nossa nação, né, fica submissa e sujeito a uma dominação de grupos externos. Bem, nós estamos falando aqui do Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que está preso preventivamente desde novembro de 2024. E ele foi pinçado dentro das forças especiais. Era alguém que ia fazer, né, um papel importante dentro desse batalhão das Forças Especiais do Exército Brasileiro, conhecido como Kits Pretos. Então, o advogado dele, que está dando declarações quase constantemente nas redes sociais, inclusive dando entrevistas em blogs, né, em canais de direitas, até em canais abertos, né, está chamando a atenção para esse detalhe, que é uma questão de soberania, que é uma questão de segurança nacional, que é a nossa defesa, a defesa do país, a defesa das fronteiras. Então, se você ataca as nossas forças de segurança, você ataca a nossa fragilidade e deixa o país vulnerável para esse movimento, né, de globalistas que querem dominar o mundo e aí enfraquecer as fronteiras para criar um poder, né, um poder global. Isso é que é importante. Bem, tem uma matéria aqui, ó, que saiu recentemente, que já saiu há mais tempo, que é desse portal aí, um portal que chama Publica, né? Trama golpista faz exército mudar batalhão dos Kits Pretos. SEMI, né, Francisco Teixeira, diz que vê com pouca expectativa as mudanças prometidas nos Kits Pretos. Aí, entre aspas, quem ensinará a nova doutrina, se não os mesmos oficiais que ensinavam a anterior? Para mim, o correto seria encerrar o batalhão, afirmou Teixeira, que é também professor titular de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, meus amigos, estão pensando em acabar com as forças especiais do Exército Brasileiro. Isso é sério, porque isso vai afetar a nossa capacidade de defesa, de nação, porque as forças especiais é um treinamento específico para as questões emergenciais, né, de soberania nacional. Então, aí você tem essa participação do advogado, né, do Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, que é uma das forças especiais do Kits Preto, que está vindo a público se manifestando, né, e nós vamos dar visibilidade para esse para esse advogado, né? Pinçaram esse militar para atingir as forças especiais do Exército Brasileiro, Kits Preto, para enfraquecer a nossa defesa? Será que nós estamos sendo vítimas de um ataque globalista no nosso país? Essa é a questão, tá certo? E aí nós vamos entrar no Reinaldo Azevedo, que é um dos blogueiros, né, e comentaristas e formadores de opinião dos progressistas, né, muito ligado aos globalistas, porque ele já foi antipetista há muito tempo, né, atacou o Lula há muito tempo, e agora que o Alckmin está com o Lula, ele defende o governo Lula. Mas ele está, assim, cuspindo marimbondo. Por quê? Porque as narrativas da tentativa de golpe estão se esvaindo, e ele, como é uma pessoa perspicaz e hábil, e que trabalha com, né, a linguagem, ele percebe que está enfraquecendo a possibilidade dele continuar atuando na defesa, né, desse governo, ou dessa narrativa de que aconteceu realmente essa trama golpista. Então, Reinaldo, vamos abrir com esse título aqui, ó. Reinaldo Azevedo vê narrativa de tentativa de golpe comprometida com inocência de Ibanez. Ibanez é o governador do Distrito Federal, né, que acabou de ser inocentado, né, sobre os atos do 8 de janeiro.
Vamos ver o que ele fala. E esse aí é um recorte que o próprio procurador da República, Deltan Dallagnol, que a gente já coloca ele até como auxiliar nosso aqui, porque a gente adora pegar recortes dele, né? Vamos acompanhar o que ele fala. Quando Alexandre de Moraes afastou o Ibanez Rocha, e o Alexandre deixa claro ali, não vai preso porque o Ministério Público não pediu. É isso que o Alexandre está dizendo. Eu acho que merecia cadeia. É que o Ministério Público não pediu. Ele já pediu para voltar. Se vai voltar, não vai voltar, não sei. Eu encerro assim. Esse senhor tem que ser condenado. E condenado perdeu o mandato. Se não acontecer, a justiça se desmoraliza. Ibanez não pode voltar. Agora, ainda que volte, ele não pode escapar da condenação. E, portanto, da perda do mandato. É isso aí. Ibanez volta ao cargo não pela minha vontade. Alexandre está sendo bonzinho, vai. Eu defendi a prisão do Ibanez, prisão, defendi. Não só afastamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou o inquérito que investigava o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por suposta omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Bem, agora nós temos uma questão muito importante, né? Se o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, se o governo do Distrito Federal é inocente, não teve participação no golpe do 8 de janeiro, então quem é que teve, né? Agora vamos caminhar dessa linha de raciocínio junto com o Dallagnol, tá certo? Vamos pegar desse título aqui, ó. PGR inocenta governo do Distrito Federal pelos atos do 8 de janeiro. Vamos entender isso aí. E por que o Azevedo está, né, mordido, né? O Reinaldo Azevedo está mordido. Estudei aqui comigo essa notícia que saiu aqui no próprio Supremo Tribunal Federal. Site do Supremo Tribunal Federal. E a notícia é: STF atende a pedido da PGR e arquiva, ou seja, encerra o inquérito contra o governador Ibanez Rocha pelo 8 de janeiro. Acompanha aí, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, seguiu o parecer da PGR e encerrou o inquérito 4923 em relação ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O processo apurava a responsabilidade de autoridades pelos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. Deviam apurar o Dino aí, né? Ele devia fazer parte, mas pergunte, não faz parte. Vamos lá. Segundo a PGR, as investigações conduzidas pela Polícia Federal incluíram o afastamento dos sigilos telefônico e telemático e a apreensão de equipamentos eletrônicos. E após análise, não foram constatados atos de Ibanez Rocha para mudar planejamento, para desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, para omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e de invasão. A PF também não encontrou indícios de que dados tenham sido apagados dos aparelhos celulares do governador. Diante do esgotamento das diligências viáveis, a PGR concluiu que os fatos relatados não justificam o prosseguimento da persecução criminal, ou seja, da investigação aqui no caso, contra o Ibanez. Quanto aos demais investigados no inquérito, Anderson Torres, então secretário de Segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, número 2 da pasta, e Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, a PGR já apresentou denúncia. Bem, eu dei uma parada repentina aqui, porque nós vamos voltar nesse trecho aqui, onde ele fala, né? Ao deferir o arquivamento em relação ao Ibanez, o ministro Alexandre assinalou que, no sistema acusatório brasileiro, a titularidade... não é isso não. Aí ele fala assim, terminando que apenas foram, né? Como é que é? 4... Tá, vamos repetir isso aqui, porque ele vai falar os que estão denunciados, né? Ou seja, o Ibanez está liberado, porque o Ibanez é o governador do Distrito Federal, é o governo do Distrito Federal, ou seja, o governo do Distrito Federal está isento de ter participação no golpe do 8 de janeiro, ponto. Porque o governador, todo mundo que está lá é confiança do governador, tá certo? As pessoas que foram colocadas lá são de confiança do governador. Então, olha as pessoas que ele cita que ainda estão no inquérito, que estão denunciadas, né?
Preste atenção. Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, a inquérito de investigação, aqui no caso, contra o Ibanez. Quanto aos demais investigados no inquérito, Anderson Torres, então secretário de Segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, número 2 da pasta, e Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, a PGR já apresentou denúncia. Vocês pegaram essa informação? Pegaram, né? Não tinha prova nenhuma de que o Ibanez Rocha tenha qualquer tipo de envolvimento e participação na trama golpista ou no 8 de janeiro. Então tá. Então voltando aqui, o Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, continua. O Fernando de Souza Oliveira, o número 2 da pasta de Segurança Pública, continua. E Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, a PGR já apresentou denúncia. Mas não fala do subcomandante, que é o Clepter Rosa, entendeu? Que é uma figura que tem importância dentro desse contexto. Porque nós vamos descobrir isso agora, entendeu? Mas antes, vamos analisar essas imagens que a gente tem aqui. Aí, nós daqui da CCI, né, vamos cavucar algumas informações que pudessem agregar valor para a gente. Vamos nelas. Claro, né? Não tinha prova nenhuma de que o Ibanez Rocha tenha qualquer tipo de envolvimento e participação na trama golpista ou no 8 de janeiro. Bem, se o governo do Distrito Federal está isento da culpa, quem comandou as operações no 8 de janeiro? Né? Isso aí é uma questão para a gente se levantar agora. Aí vamos lá. Eu busquei no Google, tá certo? Essa questão aqui, Vou ver se eu consigo ampliar aqui para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Eu pesquisei no Google isso aqui, Capelli nomeia subcomandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Capelli foi um interventor, viu, gente? Então, veio essa reportagem aqui, E nessa reportagem aqui, do UOL, tá assim, Governo Federal troca comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, peraí. Então, já não é o Ibanez que comandou a Polícia Militar do Distrito Federal. Aqui fala que o Governo Federal troca comando da PM no Distrito Federal. Então, vamos ver, né, o que está falando aqui. Quando você clica na matéria, clica nessa imagem, ela vem aqui para o canto, entendeu? É assim que o Google funciona, dá destaque para ela, tá certo? Só que aí houve uma alteração do título, depois que publicou, porque o link fica original. Mas na hora que você tem a alteração aparece aqui, Aí está assim, após ataque terrorista, interventor troca comando da PM no Distrito Federal. Entendeu? Data do upload, né? Data do arquivo aqui, 9 de janeiro de 2023. Isso foi no dia 9 de janeiro, um dia depois, entendeu? Então vamos lá. Isso é o que a gente tem, tá certo? Agora vamos avançar aqui com a matéria para vocês ficarem entendendo. Bem, então já sabemos que se o Distrito Federal está isento e o comando da Polícia Militar do Distrito Federal estava a cargo do governo federal, né? Então a gente já tem que entender o seguinte: quem comandou a Polícia Militar do Distrito Federal durante o 8 de janeiro? Então não foi o Ibanez. E aí fala que foi o governo do Distrito Federal, quer dizer, foi o governo federal que interferiu nessa parte. É a partir do dia 9 de janeiro, né? Vamos entender isso aqui, Aí tem essa matéria aqui, né? Que eu vou ampliar aqui, porque aqui está pequenininho, né? Vamos tentar aqui, O interventor federal da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, que ele foi anunciado interventor no dia 8 de janeiro, na parte da tarde, entendeu? Para controlar a situação. O interventor federal de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, anunciou que o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, né, Clepter Rosa, vai assumir o comando geral da corporação. Ele vai assumir o lugar do coronel Fábio Augusto Vieira, que não vai mais permanecer no cargo. Então vamos entender.
O Clepter Rosa era o subcomandante na época e o Fábio Augusto era o comandante. Só que o comandante não cuida das operações, entendeu? Ele é mais burocrático. Quem cuida das operações é o subcomandante. E o subcomandante que cuidou das operações no 8 de janeiro foi o Clepter Rosa. Então, esse militar, esse tenente-coronel, esse coronel aqui, o Clepter Rosa, era o responsável pelas operações no 8 de janeiro. Então, ele estava lá trabalhando, né, para poder fazer o controle, né, da multidão. E aí você pergunta assim, bem, né, ele estava a serviço de quem? Se não era do Ibanez, era do Distrito Federal, era do governo federal, porque ele assumiu, né, o comando do governo da Polícia Militar do Distrito Federal a partir do dia 9. Ou seja, ninguém é promovido de coronel de subcomandante para comandante se não tiver feito algo relevante, né, para os seus superiores. Então, se ele foi promovido pelo Ricardo Capelli, é porque ele fez algo relevante para seu superior, Ricardo Capelli, que era o segundo da pasta do Ministério da Justiça, no qual Flávio Dino era o ministro da Justiça, que estava lá, né, no Palácio da Justiça com a tropa da Força Nacional e que não chegou a usar. Mas então vamos avançando aqui, ó. Vamos ver cavucando mais na internet, o que nós achamos. Aí nós achamos isso aqui, ó. As revelações do relatório sobre os atos golpistas que será entregue. Essa aqui é uma matéria que saiu no Globo no dia 24 de janeiro de 2023. O Ricardo Capelli, interventor, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes para, né, entregar o relatório, né, dos atos golpistas para o ministro que estava como relator do caso, né? Então já tem aí o primeiro indício, né, da ligação do Alexandre de Moraes com o Ricardo Capelli, que recebeu os relatórios, né? Vamos ver o que a gente vai achar mais na internet. Vamos cavucando. Ó, no dia 24 de abril, Capelli se reúne com Moraes e diz que Lula deu ordens para papapá, né? Tá aí no jornal O Globo, eu nem vou ler. Eu fiquei só nas fotos, entendeu? Ó, quer visitar a página, vai lá, visita e lê. Então vamos ver o que a gente acha mais na internet. Vou achar isso aqui, ó. No dia 26 de agosto de 2023, Ricardo Capelli, o diretor-geral da Polícia Federal, né, reunido com o Alexandre de Moraes em um evento, né, e os três ali confabulando, né? Então tá lá, o ministro Alexandre de Moraes e o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que foi o braço direito do Alexandre de Moraes quando ele era ministro da Justiça do governo Temer, e hoje ele é o diretor-geral da Polícia Federal, né, fizeram aceno a militares, né, e prestigiaram a cerimônia do Dia do Soldado. Então, eles estavam ali confabulando. Olha, né, você tem o interventor, você tem o juiz, que é o relator da intervenção, e você tem o delegado da Polícia Federal, os três confabulando ali num evento público, né? Agora vamos continuar avançando. Então, em 23 de 4 de 2023, né, 23 de abril, vazam imagens do general G. Dias, ministro-chefe do GSI, interagindo com os vândalos dentro do Planalto. Vocês lembram disso? Ó, essa imagem aí, ó. Aqui está marcando, ó, 4 horas e 29 minutos, 16 horas e 29 minutos, no dia 8 de janeiro. Então, essa imagem que ficou, né, que correu o Brasil inteiro, que gerou uma CPI no Distrito Federal e uma CPMI, né, no Congresso. Por quê? Porque o general G. Dias, o chefe do GSI, né, que é o principal braço de defesa do Palácio do Planalto, ligado ao Lula, homem de confiança do Lula, à sombra do Lula, estava interagindo
com os vândalos durante a quebradeira. Eles estavam lá dentro do prédio, andando livre e solto, junto com o ministro do GSI, né? Então isso foi motivo que o quê? O que aconteceu depois disso? Aí vem, ministro Alexandre de Moraes se encontra com o ministro interino do GSI após divulgação de imagens dos atos golpistas no Palácio do Planalto. Olha aí, como que o relator está interagindo com o interventor, né? Essa relação. Por que o Alexandre de Moraes tinha que encontrar com o ministro interino do GSI? Porque quando aconteceu das imagens, né, eles afastaram o G. Dias do caso, né? Demitiram, exoneraram o G. Dias, falaram assim, sai de cena que você queimou o filme, você apareceu lá com os vamos dizer, infiltrados, né, dentro do prédio, interagindo com os caras, essas imagens vazaram e isso pode comprometer o governo, porque isso dá a entender o quê? Ora, que o chefe de inteligência, né, da segurança do Planalto estava comungando ali com os infiltrados, com os invasores, né, ou os terroristas, os vândalos, o que quer que vocês falam, né? Então, o que o ministro Alexandre de Moraes, que era o relator do processo, tinha que encontrar com o ministro interino do G. Dias após a divulgação da imagem? Olha que coisa complicada. Aí você vai cavucando, né? Você vai achando esse texto aqui, ó. Veio aquelas notícias de que o G. Dias tinha recebido 33 alertas, né, do Serviço de Segurança do Planalto, né, de agentes do GSI, e que ele não deu importância. Ou seja, ele estava escondendo, né, que isso estava acontecendo. Para quê? Para facilitar a entrada dos vândalos, para que eles pudessem fazer e que ninguém tivesse lá para defender o palácio. É a única explicação que diz. E aí vamos ler isso aqui, ó. Vamos aumentar aqui, que aqui está pequenininho para mim, deve estar para vocês também, né? Aqui, ó. Segundo Capelli, não é adequado que as informações sensíveis sejam veiculadas em aplicativos controlados por empresas privadas de nações estrangeiras. Isso ele se referindo, né, aos alertas, os informes de alertas, que foram 33 informes de alertas. Mas não foi só de WhatsApp, não. Tá? Isso também foram feitos de memorandos. Aí fala, o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, criticou nesta sexta-feira, dia 28/4, o repasse de informes de inteligência por aplicativos de mensagens. Segundo ele, que ocupa o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não é adequado que as informações sensíveis sejam veiculadas em aplicativos controlados por empresas privadas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que ele reconhece que sim, né, que houve essas vamos voltar aqui para mim, que houve esses informes e que eles não tomaram providências. Não tomaram porque não quiseram ou porque estavam protegendo aqueles que iam fazer o trabalho lá de vandalismo dentro do prédio. Porque o próprio ex-presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, já declarou em 2 entrevistas que o 8 de janeiro foi planejado e executado pela esquerda, que não tem nada a ver com o patriota, que não tem nada a ver com a direita. Entendeu? Vamos continuar acompanhando aqui para a gente entender o que tem mais pela frente. Vamos ver o que tem mais pela frente. Ó, aí eu achei isso aqui, ó. O interventor de Lula nomeou comandante preso no DF. O que aconteceu? Estourou a Lava Jato? Não, estourou a CPMI, né? E nas investigações descobriu-se que o subcomandante, na época, que era o Clepter Rosa, né? Vamos aumentar aqui, ó, para a gente ter mais acesso a esse título. Ó.
interventor de Lula nomeou o comandante preso no Distrito Federal. Ibanez ressalta que nomeado por Capelli, foi nomeado por Capelli, não por ele. Klepter tinha sua confiança, ou seja, era do governo do Distrito Federal. Então, quando o Reinaldo Azevedo fala assim, não, tinha que condenar o Ibanez, e aí não condenou o Ibanez, o que está acontecendo? Colocou quem? Colocou o governo federal na mira. Porque, bem, se não foi o governo do Distrito Federal que controlou as operações no dia 8 de janeiro, foi o governo federal que controlou a operação da Polícia Militar. Porque o Ricardo Capelli já tinha, né, o homem da sua confiança, que era o Klepter Rosa, que era o subcomandante que trabalhou nas operações e que depois foi promovido, mas que durante as investigações do 8 de janeiro, verificou-se que ele foi o responsável, entendeu? Por quê? Para não criar, não dar a ordem de prontidão, né? Que os militares do Distrito Federal, a Polícia Militar, ficasse nos quartéis para uma eventual, né, convocação, que aí chegaria rápido para dispersar o movimento, tá certo? Então, ele deixou o pessoal sobre aviso. Sobre aviso, assim, você fica pescando por aí, qualquer coisa eu te chamo, você vai lá para o quartel, põe a roupa, se prepara para vir. Então, o subcomandante, né, o que ele fez? Ele facilitou, ele dificultou, né, a ação da Polícia Militar do Distrito Federal para que houvesse essa resistência. E outra coisa, foram convocados os militares que estavam lá da Polícia Militar do Distrito Federal, a maioria era da academia, quer dizer, eram alunos, pessoas que não tinham experiência. Então, quem tinha responsabilidade nisso tudo? O subcomandante Klepter Rosa, porque ele que coordenava a parte operacional. Não era o comandante da época que foi afastado, porque o comandante ele é mais burocrático, entendeu? Quem cuida da operação mesmo, que vai ali, é igual uma construção civil, né? Você tem lá um prédio, o engenheiro vai lá, assina a planta, dá uma olhada, vê se os cálculos estão tudo certinho, né? Se o pilar está dentro dos conformes, se as misturas estão dentro dos conformes, tudo direitinho, se está dando tudo certo, e vai embora. Quem fica lá responsável é o técnico de edificações, é o pedreiro, né? É o operário, é o peão, é o eletricista, né? É o hidráulico. O engenheiro não vai lá ficar, entendeu? Fazendo aquela permanência lá. Mesma coisa o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele é mais burocrático, entendeu? Embora, a hora que ele viu que o negócio pegou, ele falou, o que está acontecendo com a minha polícia? Deixa eu ir lá, né? Porque tinha uma ordem específica para deixar de prontidão. Porque quando o secretário que viajou, né, para tirar umas férias, ele deixou tudo pronto, falou assim, olha, eu quero o pessoal de prontidão, só que ele não pôs. E ele foi nomeado pelo Ricardo Capelli no dia seguinte ao comandante do Distrito Federal. Então, quer dizer, o interventor Ricardo Capelli, que foi nomeado pelo Lula para ser interventor, nomeou o comandante, promoveu o subcomandante a comandante. Você vai ser o comandante, porque você passou a ser uma pessoa importante para nós. Por quê? Porque você facilitou a entrada dos manifestantes, né? E protegeu aqueles infiltrados que estavam lá quebrando tudo. Não deixou com que eles fossem presos, mas prenderam o pessoal do quartel, que estava lá no QG de Brasília, e aqueles que foram arrastados, né, como comboio, né, de curiosos para entrar lá dentro, depois que estava tudo quebrado. Então, fica essa interpretação, né, que quem comandou a Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, já que o Ibanez Rocha não tem responsabilidade, já que o governo do Distrito Federal não teve responsabilidade, foi o governo federal que tinha o controle sobre as operações da Polícia Militar do Distrito Federal sob o comando de Klepter Rosa. Está entendendo? Vamos continuar com as nossas fuçações aqui na internet.
que mais que nós achamos aqui? Aí eu vou ler aqui a matéria, ó, no Diário do Poder. Preso nesta sexta-feira, 18, pela Operação Incúria e denunciado pelo Ministério Público Federal por crime de omissão diante dos ataques aos poderes da República no 8 de janeiro, o coronel da República Militar do Distrito Federal, Clepter Rosa Gonçalves, foi promovido ao comando da corporação um dia após os manifestantes violentos em Brasília por decisão do interventor federal Ricardo Capelli, nomeado pelo presidente Lula para contornar a tentativa de derrubada do petista do Palácio do Planalto. A nomeação de Capelli para assumir interinamente o comando da Polícia Militar do Distrito Federal foi anunciada pelo próprio Capelli na noite seguinte aos ataques. O interventor atuou em parceria com o denunciado até 31 de janeiro, quando findou-se a intervenção, e Capelli retornou ao cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como no segundo do ministro Flávio Dino. Então, o que nós entendemos a partir dessa orientação que nós estamos aqui pesquisando na internet? Que o Ricardo Capelli, interventor, que nomeou esse subcomandante como comandante, que era o responsável pelas operações, subentende o quê? Que quem estava no comando das operações da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro era o Ministério da Justiça, e aí você tinha o Ricardo Capelli com parceria com o Clepter. Entendeu? Porque não tem outra explicação para isso. Ninguém é promovido assim a comandante se não for de confiança, se não tivesse feito algo grandioso. Só que depois que estourou a CPI e a CPMI, chegou-se à conclusão que o Clepter Rosa, enquanto subcomandante, facilitou. Quer dizer, ele trabalhou para que os vândalos pudessem entrar lá dentro sem que ninguém os incomodasse para fazer a destruição, depois saíssem para depois entrar os curiosos e aí dar essa vazão para prender os pessoal que estava no QG. Então, isso é uma coisa muito séria, entendeu? Que nós estamos levantando aqui como inquérito, nós estamos apurando essa questão que ela é muito séria, e vocês têm que comentar, têm que ajudar a gente a interpretar essa realidade, tá certo? Agora, o que nós temos mais por aí? Vamos ver o que eu achei mais. Publicação recente do advogado do Coronel Azevedo Kit Preto. Agora nós vamos ao X da questão. Por que nós entramos com esse título, da importância de salvar uma parte da polícia, do Exército, das Forças Especiais, que é importantíssimo para a nossa defesa nacional. E parece que querem desmobilizar essa defesa nacional, querem enfraquecer a defesa do Brasil. Isso é uma questão de soberania, é uma questão de interesse nacional. Então, por que querem dissolver as forças especiais? Porque é onde está acontecendo o ataque a esse tenente-coronel Azevedo, como é que ele chama? Tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que está provado que plantaram para ele. E aí o advogado está colocando isso a público, porque ele não vai falar isso em tribunal, que os tribunais também já estão cooptados. É o que a gente percebe. Então ele está buscando apoio aonde? Na opinião pública. Aí ele vai para a rede social e fala. Vamos ver o que ele está falando. Aqui está mais um motivo pelo qual o ministro Alexandre de Moraes não pode ser o relator, não pode ser juiz no processo da tentativa de golpe, que o Lula é apontado como vítima, que o Lula é parte. Quem lembra dessa entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu ao G1 em 2024, onde ele afirma que orientou Lula, chefe do Poder Executivo, como agir no caso de 8 de janeiro. Orientou o advogado-geral da União
como o pedido para ele deveria ser feito. O presidente Lula me ligou também, por intermédio do ministro Flávio Dino, ele ligou e passou o telefone para o presidente Lula para verificar quais as possibilidades jurídicas. E eu disse exatamente que o governo deveria fazer os pedidos via AGU, a Advocacia Geral da União. Conversei também com o ministro Messias, e o ministro Messias, a AGU, fez aquele pedido tanto de desocupação dos quartéis, de todos os quartéis, como pedido também de afastamento das autoridades públicas em tese envolvidas. Aí é um grande erro que foi sendo passado, de que eu afastei o governador Ibanez de ofício. Não, há um pedido expresso da Advocacia Geral da União para que todas as autoridades públicas, independentemente de grau, que tivessem eventual envolvimento, fossem afastadas. Então, olha só, ele acaba de dizer que ele orientou Lula, o que Lula, que hoje é parte nesse caso, deveria fazer. Pior do que isso, ele orientou a AGU como a AGU deveria fazer o pedido. Ó, AGU, peça para mim para eu afastar as autoridades. Aí, então, ele diz, houve um grande erro aí, falaram que eu decidi de ofício. Não. A AGU fez o pedido. Pois é, a AGU fez o pedido que você orientou como fazer. Jeffrey, mas isso não pode? Claro que não. Isso é um escárnio jurídico, isso é uma aberração jurídica sem tamanho, sem precedente no Brasil. Isso não pode. Por quê? Porque existe lei no Brasil ainda vigente que proíbe que o juiz assim haja. Olhem só, o Código de Processo Penal, no artigo 254, diz exatamente isso. O juiz dar-se-á por suspeito. Quando? Quando tiver aconselhado qualquer das partes. Ele confirmou que ele orientou Lula, que hoje é parte no caso que ele irá julgar. Mesmo que naquele momento Lula ainda não fosse parte do caso, hoje Lula é parte no caso, que ele, Alexandre de Moraes, vai julgar. Isso daqui é causa de suspeição, não pode ser o juiz desse caso. Todo mundo sabe, é público e notório, que Lula está como parte nesse processo da tentativa do golpe. Lula é apontado pela PGR como vítima. Essa imagem folclórica aí, ó, Dino janta com Moraes e Capelli na véspera de seu casamento. Então você tem o ministro da Justiça, o interventor e o relator do caso, né? O juiz que quer julgar as pessoas que foram presas no 8 de janeiro e que quer construir uma narrativa para incriminar, né, Bolsonaro dentro desse contexto. Então olha a gravidade disso, tá certo? Então eu chamo a atenção porque isso é uma questão de defesa nacional. Querem, eu percebo, né, a gente interpretando aqui, eles querem acabar com as nossas defesas, querem enfraquecer as defesas do país, da nação brasileira. Porque quando você ataca os kids pretos, você desmobiliza uma força especial, né, da qualidade, né, operacional, que é os kids pretos, né, você contribui para quê? Né, para o enfraquecimento da nossa defesa. E aí você compromete a soberania nacional. E nós, sociedade brasileira, temos que agir em defesa de quem? Das nossas instituições e do nosso exército, das nossas forças de defesa, que vai cuidar das nossas fronteiras, de uma invasão, de um corpo estranho, né, de uma insurreição dentro do país, né, de um país hostil. Se a Venezuela quiser invadir o Brasil, a gente não tem forças especiais, não tem exército qualificado, estão desmobilizando o nosso poder de defesa. Então isso é muito grave. E nós, como sociedade, nós temos que primar, né, por garantir a excelência das nossas instituições, principalmente na questão da defesa nacional. Porque o que está em jogo hoje não é direita e esquerda, entendeu? É uma luta contra os globalistas sem fronteiras, que querem enfraquecer as nações para criar um governo único global e controlar os países. E aí eles precisam o quê?
enfraquecia as defesas desses países. Lá, o Trump já acordou para isso e falou, não, queremos uma América forte. E aí começou a expurgar esses globalistas, entendeu? Falei, não vem querer tirar a nossa soberania para criar um governo global, não. Então, todos os países hoje têm que se atentar para isso, que é uma questão de defender as nossas fronteiras, de defender, né, a individualidade, a nação brasileira, contra esse avanço do globalismo, que querem acabar com as nações e fazer um governo único no mundo inteiro. Tá certo? E para terminar, vamos voltar aqui, né, com o Reinaldo Azevedo, que está pé da vida, porque destruiu a narrativa dele. Né? Vamos lá, vamos encerrar com isso. Quando Alexandre de Moraes afastou o Ibanez Rocha, o Alexandre deixa claro ali, não vai preso porque o Ministério Público não pediu. É isso que o Alexandre está dizendo. Eu acho que merecia cadeia. É que o Ministério Público não pediu. Ele já pediu para voltar. Se vai voltar, não vai voltar, não sei. Eu encerro assim. Esse senhor tem que ser condenado. E condenado perdeu o mandato. Se não acontecer, a justiça se desmoraliza. A justiça se desmoralizou. Não é isso, Azevedo? O Azevedo é um cara que tem um raciocínio, entendeu? Ele tem... Não é à toa que eles colocam ele para ser formador de opinião. O cara tem discernimento. O cara trabalha com a linguagem, entendeu? Então ele tem que construir uma linha de raciocínio. Então, quando o Alexandre de Moraes e a PGR inocenta o Ibanez, então inocenta o governo do Distrito Federal. Bem, se o governo do Distrito Federal não teve participação no 8 de janeiro, quem é que teve? Bem, a gente sabe que os prédios federais, quem controla, quem coordena, quem comanda é o governo federal, né? É o GSI, é o Ministério da Justiça. Então, os prédios, na parte de dentro, que deixou invadir, como diz o Lula, né? Abriram por dentro, né? Quem deixou abrir? Quem deixou acontecer? O governo federal. E se não era o Ibanez, se não era o governo do Distrito Federal que estava comandando a parte externa, né? Nas operações de dispersão da população, né? Você tinha quem? Você tinha o Clepter Rosa nesse comando, que era o subcomandante, que era cargo de confiança do interventor. Então, você tinha na parte de dentro o governo federal, dos prédios federais. E na parte de fora, você tinha o governo federal interagindo com o Clepter Rosa, entendeu? Que ajudou a fazer essa desproteção para facilitar a invasão e fazer a quebradeira, para criar uma narrativa para tentar prender um presidente que possivelmente foi o cara que ganhou as eleições. Entendeu? Então isso é muito sério, gente. Porque, olha, se isso que está passando pela sua cabeça for verdade, se essa interpretação que nós estamos dando a esse episódio, aos fatos que estão aí, às evidências que estão aí claras, se isso for uma realidade, o que se tem? Se tem que um governo recém-eleito armou um golpe para colocar pessoas deles de confiança dentro dos prédios para destruírem o que tem lá dentro, para botar a culpa no adversário. Bem possível que esses que foram lá e entraram primeiro, entendeu? Estavam até ganhando para isso. Porque ninguém vai fazer uma merda dessa se não for por dinheiro, porque não era por patriotismo. Entendeu? Se estavam ali facilitados, se tinha uma parceria do G Dias dando cobertura para esse pessoal, né? Se tinha o Ricardo Capelli junto com esse interventor que facilitou ali para dificultar colocar a parte da Polícia Militar do Distrito Federal em ação. Então você tinha toda uma construção, e aí não precisa ser criativo igual faz o relatório da Polícia Federal, igual faz, né, a Procuradoria-Geral da República. Você não precisa ser criativo, não. Você tem evidência, você tem os fatos aí, ó, que é fácil de interpretar. Entendeu? Aí eu me pergunto, cara, eu fico assim, sabe? É surreal que a gente esteja vivendo um momento desse no Brasil. Um governo recém-eleito arma uma barbaridade dessa para prender inocentes, colocar pessoas na cadeia, destruir vida de pessoas, destruir famílias, crianças, entendeu?
destruir a imprensa, porque faz a imprensa comprar essa narrativa, entendeu? Destruir, deixar pessoas morrerem presas por causa disso, gente. Então, se essa interpretação é verdade, entendeu? Eu temo pela vida dessa turma que está aí, que foi a turma que bolou isso aí. Porque, gente, uma abelha pode te picar, mas ela não te faz mal nenhum, entendeu? Mas se você fica ali incomodando uma abelha perto de uma colmeia, as outras abelhas vêm para cima, meu amigo. Você pode com uma abelha, mas um enxame de abelha você não pode. Imagina se a população brasileira se der conta que isso tudo foi uma palhaçada organizada por esse governo para criar esse caos, entendeu? Para dar esse prejuízo todo para a nação brasileira. CPI, CPMI, papapá, imprensa, papapá. Para saber, para depois a gente descobrir que não foram eles que fizeram isso, como diz o Jair Bolsonaro. Isso foi produzido e organizado pela esquerda. Estamos quase chegando a essa conclusão? Ou é uma conclusão que você já tem há muito tempo? E aí, meu amigo, eu falo, corre que o enxame de abelha está chegando, porque se o povo se revoltar, meu amigo, ninguém segura essa massa, não. Porque isso é uma cachorrada muito grande. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que é verdade, mas eu estou mostrando os fatos. Aqui não é narrativa, aqui não é construção, não estamos trabalhando com fantasias, tá certo? Com criatividade. Então comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal TV Del Rey, né, no YouTube, e ajude a gente a pacificar a nação brasileira. Porque a Comissão Cidadã de Inquérito é isso. Ela foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E para isso, a gente tem que ir fundo nas investigações, porque a sociedade brasileira tem que estar atenta para o que está acontecendo no Brasil. É uma questão de lutar pela nossa soberania, pelas nossas defesas de fronteiras e nossas forças armadas que podem continuar mantendo a nossa paz no Brasil com capacidade para nos defender, né, de ataques estrangeiros. Então isso é muito sério e a gente conta com você para compartilhar esse vídeo, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, já diz a nossa bandeira. E como diz o nosso conterrâneo aqui de São João del Rei, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E eu aqui da CCI falo assim, o primeiro compromisso de São João del Rei é com a verdade. Então fique com Deus e faça bom uso desse vídeo, tá certo? Manere nos comentários, tá certo, gente? A turma da esquerda vai vir comentar, os globalistas vão vir comentar, a direita vai vir comentar, os revoltados vão vir comentar, os isentões vão vir comentar, mas vamos fazer a coisa dentro de uma diplomacia, tá bom? Porque você só tem razão enquanto você respeita o outro. A partir do momento que você faz algo que é desrespeitoso, você compromete a sua razão. Um abraço. Não esqueça do Pix, viu, gente? jpnoticias@gmail.com. Quando o Pix fica em amarelo, é porque, entendeu? O tanque tá baixo. Quer dizer, ainda está dando para o gasto, mas o tanque está baixo. Não deixe, ficar no vermelho. Um abraço.